Querido aluno da Escola Bíblica Dominical, seja bem-vindo a essa sala de aula. Mais uma vez nós estamos aqui, fruto da bondade e da misericórdia de Deus, para falarmos de um assunto extremamente relevante, que é a ordenança para uma vida de obediência e submissão. Nós estamos na lição 6, lição Betel. Eu sou o Agnaldo, nós estamos daqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Se você entrou aí e ainda não foi inscrito no canal, não se esqueça, acione o sininho, se inscreva, não deixe de dar o seu like, o seu dislike, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo e seja a bênção para os nossos irmãos. Bom, ordenança para uma vida de obediência e submissão. Se você ainda não assistiu os nossos vídeos anteriores, acessa lá o nosso primeiro vídeo, onde a gente dá uma palavra explicativa sobre o termo ordenança, para a gente não fazer essa confusão aí semântica da palavra e muitas das vezes complicar aquilo que é simples. Vamos lá, vamos ver agora o textual. Diz assim: achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. A verdade aplicada diz: ser obediente é condição para prosseguir no processo de aperfeiçoamento cristão até chegar ao nível de semelhança de Cristo estabelecido pela vontade de Deus. Quero lembrar aqui também que, quero desejar um Dia das Mães abençoado a todas as mães. Mãe é um ser que não deveria morrer, deveria ser eterno, porque ninguém tem a sensibilidade que uma mãe tem. Então, a todas as mamães, beijo no seu coração e que Deus dilate cada vez mais esse amor que só uma mãe tem e um filho não consegue compreender tamanho amor. Não é verdade? Vamos lá, o nosso texto de referência é Romanos capítulo 13, do 1 e 2, versos 1 e 2, e Hebreus 13, verso 17. Então vamos para a nossa aula, lembrando sempre que a nós aqui é um resumão da aula, uma síntese, só para poder dar um norte, uma ajuda, um auxílio naquilo que você tem preparado já para poder estar lecionando. A introdução diz: ser obediente faz parte do estilo de vida que se quer de todo discípulo de Cristo. Trata-se de um princípio bíblico revelado desde o início da humanidade. Veremos a relevância da obediência em nosso relacionamento com Deus e em diferentes níveis de relacionamento interpessoal. Nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Significado da palavra obediência, que vem do grego ripakoe, que significa obediência, submissão, complacência. Isso segundo o dicionário Strong. Nós temos, por exemplo, no léxico grego, ele coloca obedecer como baseado no fato de ser dado atenção. Obedecer, obediência. Submeter-se às ordens ou orientações de alguém. Obedecer, submeter, seguir às ordens de obediência, submissão. E aí nós vamos também partir para a ideia dos escravos, sempre nesse conceito de obediência. Vamos seguindo aqui o tópico 1, subtópico 1, diz: obediência a Deus significa obediência às sagradas escrituras, ou seja, ao ensinamento que ele deixou para que todo cristão possa seguir para conquistar, ser bem-sucedido e morar na eternidade com o Senhor. Aprendemos que obediência é um princípio bíblico e serve para todas as áreas da vida e que não se quebra princípios sob pena de pagar um alto preço. Muito cuidado para quando a gente falar em obediência, a gente não partir para o nível do servilismo, da subserviência em nome da obediência, tá bom? Então você que lidera, muito cuidado para você não pôr um fardo de servilismo nas pessoas em nome de obediência. Isso também pode lhe custar caro diante do Senhor. A gente tem que saber diferenciar, porque a obediência é uma obediência no Senhor. E quando a gente está acima das pessoas, nós temos que entender que o nosso papel ali é servi-las e não impor fardos como se elas fossem escravas da nossa posição. Isso é muito importante, porque senão a gente coloca fardos das pessoas em nome da posição que a gente ocupa. E pior ainda é que a gente aproveita disso e faz um abuso de autoridade ainda colocando o nome de Deus. Porque Deus me colocou aqui, você tem que me obedecer.
vamos trabalhar com coerência, porque até nessas horas, isso pode também ter depois para nós um custo caro diante do Senhor. Tá bom? Lembre-se sempre, o seu papel acima do outro, como líder, é servir, é fazer o bom serviço para aquele que está sobre a sua liderança. Fazendo isso, gente, vê se você corrobora da mesma ideia comigo. Se você serve ao povo que você lidera, o povo terá uma facilidade muito maior em abraçar as suas ideias, em ser obediente, do que se você impor quando você não serve. As guerras das lideranças estão justamente nessa questão, que eles impõem, querem que o povo sirva, siga as suas ordens, todavia eles não expressam nenhum sentimento servil para com aqueles a quem está, entre aspas, a serviço dele. Então a gente precisa compreender que quanto mais você como líder serve, e eu estou falando líder aqui, líder de departamento, de qualquer setor, você serve, mais aquele povo vai te retribuir em serviço, em obediência. Pode pegar isso que eu estou falando aí, que isso aí é fato. O próprio Jesus, que seguiram e o obedeceram, fazia esse serviçal e deixou esse ensinamento, esse princípio. Quem quiser ser grande no vosso meio, seja esse que vos sirva. A gente não pode inverter os valores bíblicos em nome de nomenclaturas e posições que Deus em si não está aprovando, dando selo de autenticidade. Então, muito cuidado para a gente, quando a gente vê lideranças que são chefes, para a gente não achar aquilo ali bonito e amanhã, quando a gente estiver liderando, a gente tratar da mesma forma, porque aprendemos assim. Então, pensamento, seja uma pessoa que pensa. Obediência é um plantio. Por exemplo, quando a gente lê, já que nós estamos falando aqui em obediência é um princípio, quando a gente lê Samuel, 1 Samuel 15, 22, disse Samuel, e Samuel disse, porventura o Eterno se deleita mais em ofertas de elevação e sacrifícios do que ouça a voz do Eterno? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. O que esse texto está falando? Bem, esse texto ele está nos trazendo justamente a ideia de obediência, só que aqui foi uma desobediência que Saul teve em relação a Deus, ao chamado que Deus havia lhe dado. Então Saul desobedece, exerce uma função que não lhe competia, então Deus usa o profeta e fala para ele que o obedecer seria melhor do que o culto, que era o sacrifício, e que Deus não se agradou da atitude dele. Então a desobediência aqui está sendo gerada por causa da rejeição à palavra do Senhor. É muito importante a gente pontuar esses detalhezinhos, porque eles fazem todas as diferenças na hora da aplicação do texto, tá bom? O 2:3 diz assim, obediência é uma porta aberta. As bênçãos estão atreladas à obediência, e a Bíblia nos mostra em Deuteronômio 28 que as bênçãos são decorrentes da obediência. É verdade, o obedecer é algo indispensável para a gente ter sucesso na vida, naquilo que a gente faz quando nós estamos sob a autoridade de alguém. Todavia, isso não pode frear ou anular a nossa mente, o nosso pensamento. Eu posso obedecer, mas posso ter um ponto de vista e externar o meu ponto de vista sem problema nenhum. E isso é maturidade. Quando alguém discorda de você, não quer dizer que ela vai ser desobediente. Ela pode discordar, ter um ponto de vista, todavia ela vai seguir, vai te obedecer, desde que essa obediência não esteja quebrando normas bíblicas, não esteja quebrando as leis de Deus. Se toda obediência, primariamente, ela passa pelo crivo da obediência a Deus. E vai se estender nos outros governantes. A gente precisa diferenciar a obediência de subserviência. Se a gente não diferenciar, não soubermos diferenciar o que é obedecer e o que é ser subserviente, a gente acaba atuando na área da subserviência,
acreditando que aquilo ali é uma obediência. Vamos lá que a gente vai falar disso mais para frente. Quem resiste à autoridade resiste a Deus. A pessoa deve ser educada desde cedo à obediência. O princípio da autoridade estabelece a ordem de Deus. Não existe organização sem autoridade. Nós estamos no tópico 2. Sendo que a gente precisa entender esse Romanos capítulo 13, porque Romanos capítulo 13 está falando de governo estadual. Quando Paulo menciona autoridades superiores no 13:1, ele está referindo-se ao Estado, com os seus representantes oficiais. Então a gente tem que entender o texto dentro do seu contexto para a gente não fazer uso dele e aplicar de maneira errada. Porque a gente pode, dentro dessa aplicação, ter alguém na sala de aula que vai questionar a gente. Mas aqui não está falando dos governos, está falando do Estado. Não está falando em si de uma liderança eclesiástica, está falando de uma liderança governamental estadual, o que é diferente de uma liderança eclesiástica. Então a gente tem que entender isso aqui, porque Paulo não defende aqui nenhuma forma específica de governo, mas afirma que esse governo é uma instituição divina. É Deus quem levanta e é Deus quem depõe reis. Está falando de governo a nível de Estado. Senão para a gente não fazer uma confusão e tentar aplicar o texto ao nosso bel prazer. A igreja deve ser a consciência do Estado, alertando-o sempre de seu papel. A autoridade das autoridades possui limites. O Estado não pode ser absolutista nem divinizado. Isso aí, não pode, ele deve ser laico. Ele não pode jamais interferir no fórum íntimo das pessoas para escravizar as consciências. A autoridade do Estado é delegada e não é uma autoridade absoluta. Porque a autoridade absoluta está aqui, ó. A palavra de Deus, e eu estou aqui inclusive com a hebraica. A palavra de Deus é a autoridade absoluta. A gente precisa muito caminhar pela lógica da palavra, para a gente não aplicar os nossos conceitos dentro daquilo que a gente acredita ser a palavra de Deus e, na verdade, acaba sendo muito das nossas ideias. Vamos lá, obedecer os vossos pastores sujeitando-vos a eles. Obedecer aos pastores é um mandamento bíblico e isso não deve ser contestado, porque eles velam pelas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Vamos lá. A gente tem uma expressão aqui que ela é determinante na hora da gente interpretar esse texto. Ó. Porque eles velam pelas vossas almas. Hebreus 13, 17. O pastor não irá dar conta da sua alma. Ele não irá dar conta da sua alma. A gente precisa entender isso bem, para a gente poder, além de tirar um fardo do pastor, a gente não interpretar o texto errado. O como aqueles que hão de dar conta, o como é um símile, é uma figura de linguagem. O pastor ele vai cuidar de você como se fosse dar conta, mas ele não irá dar conta. Ele vai dar conta do exercício do seu pastorado, do exercício do seu chamado. Por exemplo, quando a gente lê, vamos aqui para a gente poder entender esse texto de maneira mais lúcida. Quando a gente lê Romanos, capítulo 14, versículo 12, diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A responsabilidade, ela é pessoal. Qual o papel do pastor? O papel do pastor é o papel de ensinar, de cuidar, de apacentar, de dar pasto, de proteger. Esse é o papel, de nutrir. Se ele não exercita essa função com maestria, ele vai ser cobrado pelo não exercício do seu chamado. Foi negligente, foi relaxado, foi omisso. Mas ele não será cobrado por nós. Ele irá cuidar da gente como se fosse dar conta. Mas ele não irá fazer isso. Senão a gente interpreta o texto de maneira errada. Então, a obediência nossa, a obediência sua ao pastor, está no que tange a palavra de Deus. Se o teu pastor mandar você fazer alguma coisa errada, você não pode fazer. Se o pastor manda você falar uma mentira, você não deve mentir. Por quê? Porque você, antes do seu compromisso com ele, o seu compromisso é com Deus.
Só para a gente não criar essa obediência, cega. E essa obediência cega gera uma fé cega. Gera um crente, um servo sem autonomia. Não cresce, não evolui, não desenvolve e está sempre debaixo daquela tutela, precisando sempre de recorrer a homens quando deveria recorrer a Deus. Então todos nós, líderes, devemos ensinar as pessoas a obediência, principalmente a palavra de Deus. Quando eu não tiver, assim que deve ser, quando você perceber que eu estou fora da palavra de Deus, por favor, não me obedeça e me chame para conversar e me mostre que eu também erro. Eu preciso da sua ajuda para ser melhor, para melhorar. É claro que isso aí dificilmente você vai encontrar, mas você encontra sim. Você encontra sim. Então, porque a gente acreditar que os homens se divinizam e o povo diviniza os homens, e isso causa muitos males dentro de um ambiente. Então, todo cuidado nessa área, nesse quesito, é muito importante. Quando a gente lê, por exemplo, Ezequiel 34, é justamente isso que nós vamos ver. A profecia contra aos pastores infiéis. Veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza-os e diz assim, diz o Senhor. Aí dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores e as ovelhas? Por aqui você tem uma noção. Isso aqui é texto áureo para um pastor. Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Qual é o papel do pastor? O apacentar, o cuidar. Ele vai dar conta a Deus do exercício desse chamado. E nós vamos, por exemplo, no verso 8 dizer, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor. E que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Depois você lê Ezequiel todo 34. É para colocar temor e tremor dentro da gente. Porque, querendo ou não, se você exerce um cargo de liderança, você é uma extensão do seu pastor. Há também ali uma lógica que você está trabalhando com o seu pastor e ajudando no auxílio do apacentar. Então, muito cuidado se você não aproveita, de repente, um cargo de liderança e também apacenta você mesmo, ainda impõe ideias contra o seu pastor. Muito importante essas observações, porque senão a gente pode cair numa malha fina, jogando a conta na liderança, quando nós também exercemos um papel muito fundamental de liderança. Vamos lá, obedecer aos vossos pastores, foi explicado isso aqui, depois você deixa o seu comentário aí, para a gente saber o que você pensa, o que você entende, se você entende assim, se você entende diferente desse texto que nós acabamos de abordar. Obedecer aos vossos pastores, obedecer aos vossos pais, pois isto é justo. Obedecer aos vossos pais, pois isto é justo. Paulo recomenda aos filhos que obedeçam aos pais do Senhor, porque isso é justo. É um mandamento como promessa, o primeiro mandamento como promessa. A obediência aos pais. E isso, a obediência, na verdade, ela começa dentro de casa. Agora, como eu falei, se você obedece ao seu pai numa coisa errada, se o pai ensina o filho a obedecer, de maneira, vai lá e fala que eu não estou, vai lá e fala isso. Aí o filho atende o telefone, o pai fala, não, fala que eu não estou. Você está ensinando o seu filho o mau caratismo. Ele vai obedecer e conforme ele for crescendo, ou ele vai se tornar esse pilantra, e isso vai refletir na igreja se ele for crente, porque primeiro que ele já não vai te respeitar, meu pai era um mentiroso, minha mãe era uma mentirosa. Ou ele vai se tornar igual, ou ele vai discordar quando ele evoluir e perceber que aquilo ali é uma falcatrua e que deveria não acontecer vindo de um cristão. Pode ser que essa pessoa também não tenha mais interesse por Deus, fruto de que os pais ensinaram em nome da obediência. Então, qualquer ordem absurda não se executa. Qualquer ordem que não se fundamenta na palavra de Deus, é coisas para nutrir o nosso ego, não se executa. Muito cuidado com a obediência cega, a subserviência. O que é a subserviência? Obediência cega. Você tem que me obedecer e ponto. Onde você é proibido pensar
e exercer a sua ação cognitiva de expor também a sua ideia e viver a sua vida com Deus de maneira na palavra, que a palavra manda, porque você está debaixo de uma subserviência, só que te ensinaram que é obediência. Então, muito importante para a gente poder entender isso, porque a obediência ela tem as suas restrições, senão ela vira subserviência. Obediência é submissão. A obediência emana do intelecto, cumprir com exatidão as normas e os regulamentos, as diretrizes e as ordens emanadas dos superiores verbais ou escritas. Submissão emana do direito do coração. Mesmo que o dicionário colocando submissão como sinônimo de obediência, notamos o que ela tem. Ah, mas quer ver? Nós vamos ler um texto aqui que é Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 29. Para a gente entender como funciona. Verso 29 do capítulo 5. Os apóstolos, eles foram presos, apanharam e receberam uma ordem de não pregar mais a Jesus. O verso 28 diz assim, olha, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque a obediência que eles exigiam era uma obediência fora dos parâmetros divinos. É igual o fato de Mesaque, Sadraque e Abednego em Daniel. O que ele queria? Que eles obedecessem ao governante para se dobrar diante da estátua. O que os três fizeram? Nós não vamos nos dobrar diante da estátua. Nas entrelinhas, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então é importante que a gente ensine a obediência, mas a obediência é racional. É importante que se prega a obediência, mas a obediência é lúcida. Onde o direito de decidir não seja atado. Senão a gente está criando um conjunto de pessoas escravizadas e não libertas pelo poder do Evangelho. Então, para a gente perceber aqui, Daniel mesmo quando ele foi parar na cova dos leões. Por que ele foi parar na cova dos leões? Porque o governo fez um edito de que era proibido orar e buscar qualquer divindade. O que Daniel fez? É mais perigoso ficar sem orar. Desobedecer a Deus e obedecer aos homens. Vamos obedecer a Deus. E pagou o preço pela sua obediência. Então a gente precisa ficar atento e, como líderes, não escravizar a mente do povo em nome de que somos líderes. Isso pode também nos custar caro diante de Deus. É que na hora se perde o senso. O senso. Lê Ezequiel 34. Ai de vós. Obediência sem submissão esconde interesse pessoal. A obediência que não é do coração já elimina automaticamente a submissão. A obediência sem submissão gera amargura que executa as tarefas com tristeza, angústia e desgosto. Murmuração que faz as coisas com reclamação, depreciação, falando mal, resmungando. Penitência executa as ordens como se fosse uma pena imposta, um sofrimento, um castigo ou um tormento. Conveniência que só faz o que lhe pedem porque atende o seu gosto. Seu bem-estar enche o seu ego. Ele dá um retorno satisfatório. Nesses casos, muitas pessoas obedecem porque correm o risco de perder vantagens e benefícios, ainda serem excluídas do processo ou demitidas do que fazem. O obedecer de modo que está gerando uma barganha, um jogo de interesse, não é uma obediência voluntária, nem a Deus. Porque quando você é ensinado a dar as coisas porque Deus vai te dar de volta, isso é o cúmulo do ridículo. Você dá que Deus te abençoa. Olha, a gente não pode trabalhar com essa barganha dizendo que se eu der, Deus vai me dar. Então aí você dá porque você aprendeu que se você der, Deus vai te dar de volta. Não, isso tem que vir do coração. Eu vou dar de coração. E vou te dizer,
que se você der porque você lhe foi instruído a dar, porque Deus tem que te dar, pode ser que você nem receba nada, porque Deus não tem compromisso com isso. Agora, se você for ensinado a dar com seu coração voluntário, com seu coração aberto, com alegria, sem pensar no que Deus vai te retribuir, com certeza você vai ser retribuído por Deus. Porque Deus, ele não mede o tamanho da minha oferta, ele mede o tamanho da minha intenção. Então ele não vai botar a fita métrica na minha oferta, ele vai botar a fita métrica no meu coração. Vai ver a medida com que eu estou dando. Então, esses conceitos de ensinar que você tem que dar de modo que Deus vai te devolver, eu acho muito estranho, acho muito engodo, mas é algo que a gente precisa aprender a não fazer quando oportunidade tivermos. Vamos ensinar que buscar a Deus está acima de qualquer coisa. Submissão reconhece que os que presidem ajudam na missão. Missão é um todo, submissão são partes que se juntam para formar o todo. É quase impossível o todo não ser composto de partes. Quem é submisso automaticamente tem a obediência como parâmetro. A submissão gera fidelidade, que é cumprir com o que prometeu, lealdade, que não toma o que é do outro. Então, submissão é você saber que você está sobre uma missão, ou abaixo de uma missão. Alguém te comissionou, te deu uma missão e você deve executá-la dentro dos parâmetros divinos, com alegria, com prazer, e estar sendo feliz por estar fazendo aquilo ali para agradar ao seu Senhor primariamente. Submissão firma a obediência. Não adianta querer exercer autoridade sem submissão. A submissão é baseada na condição de obedecer às ordens de um superior sem o direito de tomar decisões livres ou de se expressar de forma que bem entender. O ponto importante da submissão do subordinado a quem está acima dele é quando você está acima das pessoas, você excluir o direito dela pensar. Isso é perigoso porque você pode estar criando uma mente enjaulada, uma mente presa, transformando essa pessoa num anão em nome do seu poderio. Então eu preciso fazer com que as pessoas entendam que a obediência é algo agradável quando ela está contribuindo para o crescimento tanto da pessoa que está obedecendo quanto da obra do Senhor. Tudo bem ensinado, com certeza vai ter o retorno de modo saudável. Não podemos dizer que somos submissos a Deus se não formos submissos aos nossos líderes espirituais. Então, esse conceito é outro ponto importante, porque, como nós já falamos antes, a nossa submissão está relacionada ao conceito da direção de Deus. Se tiver em consonância, em coesão com Deus, a obediência deve sempre ser um ponto primário. Quando a gente perceber que a obediência vai envolver alguma coisa errada, envolve mentira, falcatrua, negociada errada, obedeça a Deus. Fique com a palavra de Deus, mesmo que isso te cause e te custe danos. Ajudar na concretização do projeto, ser auxiliar, ajudante e cooperador. Essa aí é a essência da submissão. Vamos aqui concluindo a nossa lição. A obediência leva a pessoa a ser bem-sucedida na sua caminhada cristã e no seu ministério e a ser honrada por seus superiores. Os obedientes a Deus são mais bem-sucedidos do que os desobedientes. A submissão de Josué o preparou para que ele fosse substituto natural de Moisés. Muito cuidado, você que é líder, para você não desprezar uma pessoa porque ela discordou de você e fazer culto aos bajuladores. As melhores pessoas para um líder não são os bajuladores. Pelo contrário, os bajuladores são as piores pessoas para uma liderança. As melhores pessoas para uma liderança são as pessoas que pensam, as pessoas que vão lhe ajudar com coerência, com pensamento, com raciocínio. Então, muito cuidado, líder, você que é líder de qualquer área, muito cuidado com bajuladores. Eles são o maior dano em qualquer departamento, porque te bajula pela frente e te arrebenta quando você está longe deles. Prefira sempre trabalhar com os sinceros, porque são esses que vão justamente trazer luz para aquilo que você está fazendo de uma maneira mais coerente. Deus abençoe a sua vida e que
nós possamos ser iluminados pelo Espírito Santo, obedecermos a Deus, obedecermos a nossa liderança no Senhor e que Deus nos ajude a não escravizar as pessoas em nome da fé. Beijo no seu coração, até a nossa próxima aula.